Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de progressão geométrica é o seguinte: seja a sequência definida pelo termo geral. A n é igual a 3 elevado a n dividido por 6, sendo n pertencente ao conjunto dos números naturais não nulos. O asterisco significa que estou excluindo o zero. Calcule a soma de seus três primeiros termos. Como o enunciado pede somente os três primeiros termos, ao invés de utilizarmos a fórmula de soma de termos de uma PG, vamos calcular cada termo de modo independente. Então, será a soma do termo A1, do termo A2 e o termo A3. Então, para calcular o termo A1, vamos substituir no termo geral, onde n é o valor que nós vamos substituir. Então, A1, n é igual a 1, então será 3 elevado a 1 dividido por 6. 3 dividido por 6, simplificando, vamos ter como resultado meio. Então, o termo A1, 1 dividido por 2, que é igual a meio. Mais o termo A2, então vamos substituir n por 2. Então, será 3 elevado ao quadrado dividido por 6. Então, será 9 dividido por 6. Simplificando também, vamos ter como resultado 3 meios, né? Simplificando 9 e 6 por 3. Então, o termo A2, 3 meios. E o termo A3, 3 elevado a 3 dividido por 6. Então, será 3 elevado a 3 é 27, dividido por 6. Simplificando por 3 também, vamos ter como resultado 9 meios. Então, agora vamos somar as três frações. Como o denominador é todo igual, então mantemos o denominador e somamos os numeradores. Então, o resultado será 13 meios. 13 meios, para ficar a resposta igual a do livro, é igual a 6,5. Então, fazemos a divisão de 13 por 2, 6,5. No item B, quantos termos devemos somar na sequência a partir do primeiro, a fim de obter soma igual a 14.762. Então, nesse caso, vamos utilizar a fórmula de soma dos termos de uma PG, então, que é Sn, soma de n termos, é igual, o termo A1 multiplica a razão elevado a n menos 1, dividido por a razão menos 1. Então, a informação que nos falta é a razão, então vamos calcular a razão. Podemos calcular a razão utilizando qualquer termo a partir do segundo, dividir pelo anterior. Então vamos utilizar o segundo termo, a razão será o segundo termo, o termo A2, dividido pelo termo A1. Então, dividindo o termo A2, que nós calculamos no item A, 3 meios, dividido pelo termo A1, que é meio, o resultado será, temos uma divisão de fração, mantemos a primeira, invertemos a segunda e mudamos o sinal de divisão para multiplicação. Então, será 2 dividido por 1. Então, 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 1 é 2. 6 dividido por 2, 3. A razão é 3. Então, agora vamos substituir. Ele forneceu a soma dos termos, 14.762. Vamos substituir. É igual ao termo A1, que é meio, 1 dividido por 2. Abre parênteses, a razão, que é 3, elevado a n, que é justamente o que o exercício no item B pede, né? Porque quer saber quantos termos. N é a quantidade de termos. Menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, a razão é 3, 3 menos 1. Então, desenvolvendo, 14.762 é igual, meio multiplicado por 3 elevado a n menos 1, será 3 elevado a n menos 1, dividido por 2. Tá? Então, vamos multiplicar o que está dentro do parênteses por 1. O 2 fica no denominador. Tudo isso dividido por 3 menos 1, 2. Então, novamente, vamos ter uma divisão de fração. Vamos entender que esse 2 aqui tem uma fração de 2 dividido por 1. Então, vamos repetir, 14.762 é igual, divisão de fração, mantemos a primeira, invertemos a segunda, trocando o sinal de divisão para multiplicação. Então, será 1 dividido por 2. Então, vai ficar do seguinte modo, 14.762, 3 elevado a n menos 1 vezes 1, será 3 elevado a n menos 1, e 2 vezes 2, 4. Agora, o 4 multiplica 14.762, é igual a 3 elevado a n menos 1. Então, 14.762 vezes 4, 59.048, é igual a 3 elevado a n menos 1. Então, vamos fazer a permuta dos termos aqui da equação. Não tem problema, eu vou permutar só para evitar o jogo de sinal de menos. Então, vai ficar 3 elevado a n menos 1 é igual a 59.048. Então, 3 elevado a n é igual a 59.048 mais 1.
3 elevado a n será igual a 59.049. Agora vamos decompor 59.049 em seus fatores primos. Será, portanto, 3 elevado a n é igual, vamos decompor agora 59.049 em seus fatores primos. Vamos ter o 3 repetido 10 vezes, então será 3 elevado a 10, portanto n é igual a 10. A resposta então será 10 termos que devemos somar para termos uma soma igual a 14.762. Beleza? Então qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.